Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E ao longo desses 10 anos na UniTV-SC, tivemos a alegria de acompanhar o nascimento de muitos livros e de conhecer autores que decidiram transformar as suas lembranças em verdadeiros patrimônios de memória. Porque quando uma pessoa escreve a sua história, ela também ajuda a preservar a história de uma época. E é exatamente isso que encontraremos na conversa de hoje. Eu tenho o prazer de receber a pedagoga Maria Lídia Pereira Silva, que estreia na literatura com o livro Na Ciranda da Lilia. Mais do que uma autobiografia, a obra reúne lembranças de infância, histórias familiares, episódios emocionantes e curiosos, além de um importante registro sobre a colonização do norte do Paraná, o valor da educação e a força das mulheres que ajudam a construir suas comunidades. Dona Maria Lídia, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Olha, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Conta pra gente, então, como é que surgiu a ideia de transformar suas memórias de infância, de adolescência, neste livro? Então, foi após a minha aposentadoria, depois dos 55 anos, por aí, que eu comecei a refletir e usar o meu tempo, até fiz vários esboços. Mas a gente tem uma autocrítica e nem sempre aceita aquilo que faz. E fui amadurecendo, evoluindo. Uma hora escrevia uma coisa, outra hora escrevia outra. E, de repente, agora recente, né, nos últimos 3 anos, um dia andando na rua, dei de cara com a porta do seu Vitelli. Achei muito curioso, porque ele dizia: nós ajudamos você a contar a sua história. Aí eu subi assim, olha, rapidão naqueles degraus da editora dele. E ele é uma criatura muito especial, me recebeu com muito carinho e me incentivou. E daí para frente eu comecei a escrever. Eu sou aquele tipo de pessoa que acorda de madrugada e é o momento melhor da minha inspiração. E aí eu tenho as melhores ideias realmente nessa hora da manhã. E como é que foi esse processo de construção do livro? Eu sei que a Carol, que é editora lá no Vitelli, também esteve com a senhora. Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, a Carol, ela entrou como uma pessoa que me fazia entrevistas, né? E realmente foi muito bom, porque parece que deu uma linha, uma sequência, né? Você tendo alguém que te intermedia, facilita a conexão das ideias. Exatamente. E assim a gente foi fazendo uma sequência lógica e construindo a história. E eu acho que teve muita paciência da parte dela, porque realmente tem horas que a gente se emociona muito, porque essa época as coisas eram tão diferentes, eu era só uma criança, e o tempo foi evoluindo, foi passando, e de repente você consegue chegar assim num estágio que eu diria que é maturidade, através da experiência de vida. Como é que foi para a senhora revisitar essas memórias de infância? Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal que não conhece o seu livro. Aonde foi a sua infância? Como é que foi a sua infância? Você pode repetir a pergunta? Claro, imagina. Como é que foi para a senhora revisitar as suas memórias de infância, né? Enquanto estava escrevendo os livros, que a senhora falou que teve alguns momentos que a senhora ficava bastante emocionada. Conta pra gente como é que foi. Bem, de certa forma é quase um deleite, porque eu sou uma pessoa que costumo dizer que vive do passado, mas não é bem assim. O passado é uma riqueza para quem consegue memorizar. É assim que eu entendo. E
reconstruir o que você já viveu é uma coisa extraordinária, porque às vezes pessoas que conviveram com você ficam espantadas de dizer, eu não me lembro disso, mas eu realmente tenho essas memórias. Que é a memória de cada um, né, dona Lídia, na verdade. É exclusivo. É exclusivo, exatamente. Eu lembro bem quando eu comentei com a minha mãe de algumas coisas que quando eu tinha 4, 5 anos, ela disse, eu não acredito que você lembre disso. Mas eu lembro, eu sei o que foi. E a nossa mudança foi uma coisa extraordinária. Conta pra gente, a senhora é de Santa Catarina. Eu sou Conta de Ituporanga. Ituporanga. E aí? Nasceu em Ituporanga e aí? Eu nasci no porão da casa da tia Noemi em Ituporanga. Exatamente, é verdade. E a minha mãe era professora, a minha tia era professora, e as duas sempre estavam juntas, se encontravam e trocavam. A minha tia às vezes ajudava a minha mãe, tinha assim uma troca, uma ajuda entre elas. E nesse período, eu conto no livro que a minha irmã mais velha foi morar com a tia Noemi porque ela tinha casado, estava começando a ter os filhos dela e não tinha quem cuidasse das crianças. E a minha irmã já era crescidinha, então houve uma troca entre as irmãs. Era comum na época também, né? Que os familiares fossem ajudar os outros familiares a criar os filhos. E lá em casa, quem cuidava de nós, que era menor, era o irmão, então. E tudo isso era assim muito... tinha um lado bonito, positivo, porque minha mãe, ela era uma pessoa muito corajosa, destemida, batalhadora, além de ter uma prole, né? Nossa Senhora! Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais dessas memórias, porque eu sei que teve uma mudança e um caminhão, não é isso? Alguns dias na estrada, mas vamos falar quando a gente voltar. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com um bate-papo literário e hoje conversando com a dona Maria Lídia Pereira Silva sobre o livro Na Ciranda da Lilia, uma obra que mistura memória, história, afetos e a construção de uma vida marcada pela coragem e pela perseverança. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 4 décadas transforma histórias em livros e sonhos em realidade. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bem. Na verdade, eu quero começar esse bloco perguntando para a senhora sobre o título do livro, Na Ciranda da Lilia, porque esse título tem um significado. Assim, eu fui uma criança que sempre brinquei muito. E aqui em Santa Catarina, na época, a minha melhor memória era as brincadeiras de roda, né? Então, ciranda, cirandinha, né? E aí, refletindo, eu pensei em tantos nomes. De repente, eu pensei, mas a ciranda cai como uma luva nessa história. Pelo menos foi assim que eu entendi. E à medida que o tempo passa, eu acho que eu fiz a escolha certa. E Lilia era o seu apelido de criança? Lilia é meu apelido. Eu me sinto mesmo uma Lilia. Ai, que amor! Dona Maria Lídia, eu sei que nesse meio tempo vocês saíram aqui de Santa Catarina e foram para o norte do Paraná para desbravar uma terra
Lá, o seu pai ia começar a desbravar terras. Lá, conta para essa história para gente. Bem, o meu pai foi antes para o Paraná, articulou tudo, a região, o local, as pessoas, e fez um negócio onde ele iria cultivar 4.000 pés de café para um fazendeiro, em troca recebia 7 alqueires de terra na região. E o meu pai não tinha experiência do cultivo de café. E as pessoas ali do norte do Paraná também acho que tinham pouca experiência, porque o clima dali também não era muito adequado ao cultivo do café. Tanto é que hoje em dia, aliás, já faz muito tempo que nem se cultiva mais café na região, né? E como é que foi a ida? Estou curiosa saber como é que foi essa ida para vocês, porque não foi uma ida muito fácil, né? Foram dias e dias na estrada. Como é que foi? Foi memorável essa articulação. Ele contratou um caminhão e o motorista organizou tudo, colocaram uma cobertura na carroceria do caminhão, e aí a mudança ficou na metade da carroceria e o resto da carroceria ficou para abrigar a família. E nós éramos vários seres que foram na carroceria. Era pai, mãe, 7 crianças, um cachorro grande, um cachorro pequeno e um papagaio. E quantos dias de viagem? Foram 4 dias e meio Meu até Deus. conseguir chegar no sítio. Nós chegamos em Paranavaí. De Tuporanga a Paranavaí, nós levamos 4 dias. E de Paranavaí ao sítio, levou mais meio-dia. E foi realmente quase uma epopeia. Uma epopeia. A senhora tinha quantos anos na época? Eu tinha 6 anos. Eu nasci em 46, a mudança foi em 52. E a senhora tem lembrança disso mesmo? Assim, são Nossa, memórias suas? É tão concreto que é como se eu estivesse vivendo a coisa. É mesmo? Foi uma viagem linda, apesar das queixas, das reclamações. E a nosso alimento nesses dias foi farofa com frango, fritinho. Delícia! Né? E eu sei que teve uma parada no hotel, que foi um dia que vocês pararam e ficaram no hotel, que a senhora guarda com pois é, quando chegou em Paranavaí, que era o 4º dia, né? Nós conseguimos dormir numa cama, porque as outras noites nós dormimos na carroceria do caminhão. E foi assim, uma coisa muito boa, porque pela manhã nós tivemos um café completo, né? O bom da criança é porque tudo é festa, né? A criança não tem problema em passar por alguns perrengues de... Não, a gente tudo não é sofre festa. com os detalhes. Não, exatamente. Parece que estava tudo maravilhoso, tudo certinho. Inclusive nessa viagem, eu ganhei de presente uma santa, uma Nossa Senhora das Graças. E eu era uma criança muito rezadeira. Aliás, a coisa mais linda dessa história é a fé, a força e a coragem que tinha no casal e que colocava isso para os filhos, porque nós éramos pessoas que rezávamos muito. Muito bem. E além da fé, é interessante uma coisa que chama atenção no livro, é a questão da educação, né? Como vocês, a importância que na época os seus pais davam para a educação, e isso foi passado para vocês, filhos, né? A sua mãe era professora, ela foi professora nessa localidade. Foi. Conta pra gente. A minha mãe era professora primária, tinha pouca instrução, mas era uma pessoa muito determinada, muito firme, corajosa, e impunha respeito. E o mais bonito de toda essa história é que meu pai, apesar de analfabeto, ele tinha uma convicção: não quero que meus filhos fiquem como eu, analfabeto. Eu quero dar oportunidade deles estudarem. E ele procurou
em Paranavaí com a prefeitura para a construção de uma escola. Essa escola foi feita e minha mãe foi dar aula para toda a comunidade. O lugar chamava Água do Pernambuco. Água do Pernambuco. E aí foi memorável tudo isso. Tivemos 2 anos frequentando a Escola Municipal da Água do Pernambuco, que foi construída pelo meu pai, juntamente com a comunidade local. Quantos anos vocês moraram nessa localidade? Pois é, foi tão pouco tempo que agora o que me deu maior felicidade e surpresa sobre o sucesso do trabalho dos meus pais é que em 4 anos houve uma transformação. Na localidade. Não foi só a família que cresceu fisicamente. Não, nós crescemos em tudo. Quando nós chegamos no sítio, nós não tinha uma galinha, não tinha um porco, não tinha praticamente nada. Dali um pouco nós tínhamos, nossa, uma quantidade de recursos, né? Tinha pomar, tinha jardim, tinha horta, e já não íamos buscar água no riacho. Nós pegávamos, o meu pai fez um poço, tinha a privada higiênica, tínhamos todos os recursos básicos para uma família viver com dignidade. Muita coisa mudou, né, no mundo, né, de lá para cá. E algumas concepções também. E uma delas é sobre a questão do trabalho infantil. Porque na época era muito comum os filhos trabalharem junto com os pais, na lida ali, na horta, Sim. né? E a senhora também conta, tem uma passagem aqui, que a senhora também pegava e levava a comida com os irmãos. Alguns irmãos estavam lá trabalhando, a senhora levava a comida e tinha os macacos que vinham, né? Conta pra gente. É que a fauna lá era muito diversa. E realmente tinha muito macaco, muitas cobras, muitos lagartos, inclusive onça. Pois é, tinha uma onça na história. Mas é curioso que aquilo que a gente não vê quase não acredita. Mas o dia que o pai pegou a onça na gaiola, no lugar da paca, aí ele levou a sério e achou que estávamos correndo risco no caminho da roça. Então isso despertou uma preocupação, um cuidado maior de ninguém andar sozinho. Porque, de verdade, eu era bem pequena e eu já ia para a roça levar comida para eles. Porque que coisa, né? Todos os maiores iam trabalhar, minha mãe fazia comida, alguém tinha que levar a comida. E eu era a criança maior que ficava em casa. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta eu quero mostrar para as pessoas como é que foi o lançamento, né? Que foi no seu aniversário de quê? De 80 anos? 80 é isso? anos. O lançamento do livro. Na volta nós vamos mostrar, combinado? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Maria Lídia Pereira Silva sobre uma obra que resgata lembranças pessoais e preserva a memória de uma geração inteira. Mas antes, vamos conferir mais uma edição do nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da Vitelli Publisher. Oi, leitor, tudo bem? Vamos fazer uma viagem no tempo? O Book in View apresenta o livro As Muitas Histórias da Fazendinha do Vô João, de Maria Terezinha de Battim. Na obra, escrita para o público infanto-juvenil, a autora propõe um passeio ao passado, no início dos anos 1900, contando a história do menino João e suas aventuras, que aconteciam junto à criação de animais e plantações da fazenda. Prepare-se para conhecer brincadeiras num cenário de natureza e entre amizades verdadeiras. Até o próximo Book in View!
Dica maravilhosa, nada melhor do que viajar no tempo e no espaço por meio da literatura. Dona Lídia, voltando então, agora eu quero mostrar aqui para o nosso público algumas imagens. Lucas, coloca para a gente, por favor, algumas imagens do lançamento do livro que aconteceu durante a comemoração do seu aniversário de 80 anos. Conta pra gente como é que foi essa sensação. Foi excelente, né? Porque eu não planejei isso, foi mais ou menos a um acaso. Inclusive foi a Carol que tomou a iniciativa. De certa forma eu fiquei surpresa, porque é claro que eu tenho consciência da minha faixa etária, mas não acreditava que estava coincidindo, né? Os meus 80 anos, e ela diz assim, ó, o que você acha de nós marcar para o dia 20 de março? Aí eu achei até divertido, né? Falei, mas olha só, foi mal intencionada mesmo. Maravilhoso. E como é que foi a sua emoção, a sua sensação? E como é que foi a reação das pessoas, né, que fazem parte da sua trajetória, filhos, irmãos? Eu acho que foi bastante surpreendente, porque nós não somos isolados, a gente se vê periodicamente, mas a opinião de cada um sobre a nossa trajetória de vida é uma coisa muito particular, porque memória cada um tem a sua. Justo. E literalmente alguns ficaram surpresos com as coisas que eu contei. E inclusive, mas de onde se tirou isso? Falei, bem, as minhas lembranças são essas, as suas, né? Exatamente. E o assunto foi assim, foi muito bom, foi uma alegria só, praticamente, aliás, teve mais convidados do que eu pensava. Como é que foi a reação dos filhos? Eu fico curiosa dos filhos, o que pensaram? Porque os filhos conheciam essas histórias? Eu acho que a minha filha Valéria foi a que mais participou. Inclusive, ela fez uma parte no livro. E ela ficou tão feliz, tão contente de eu poder externar, né? E trazer a público e mostrar as minhas lembranças. E me elogiou muito. E isso foi um grande incentivo. Eu acho que as nossas memórias de infância, eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos ou para os nossos netos são as nossas memórias, as nossas vivências, não é verdade? E a senhora está deixando pela senhora e também aqui para as próximas gerações através do livro. Conta para a gente, numa frase, assim, como é que a senhora resumiria o seu livro, a sua trajetória de vida? Eu realmente foquei que eu deveria estudar, porque eu tinha muitas dificuldades na minha infância, dificuldade de pronúncia, medo de tudo, e sempre achava assim, sabe, que eu não tinha capacidade para fazer certas coisas. Era muita limitação, porque numa casa onde tinham muitas pessoas do sexo masculino, e eu sendo uma criança do meio, né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos, 3 mais novos, então parece que a prioridade era para eles. E eu sempre fiquei meio na... E aí o que pega é a persistência, a fé, a dedicação. E na época eu era muito religiosa. Isso me ajudou muito. Principalmente quando fui a Curitiba, que eu fui sozinha, com 19 anos, desempregada, com muita limitação de dinheiro, e investi o que eu tinha para passar um mês num pensionato de freira, porque eu me sentia protegida e abrigada. Dona Maria Lídia, eu queria agradecer a senhora por ter vindo aqui ao Bate-Papo Literário. Dá aqui a sua mão. Foi um prazer enorme recebê-la. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua coragem de lançar esse livro e pela coragem que a senhora teve pela vida inteira, por essa bela trajetória. Ó,
Beijo, obrigada, viu? Eu que sou grata pela sua... E eu conversei hoje com a pedagoga Maria Lídia Pereira Silva, autora de Na Ciranda da Lilia. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros que ajudam a manter viva essa trajetória do bate-papo literário. Eu quero agradecer à gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que atravessam gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, há 46 anos promovendo saúde e qualidade de vida. E Vitelli Publisher, ajudando a escrever a história de quem escreve a sua história. E o bate-papo literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia de vocês e lembrem-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você. Ficou ótimo!